Escutem, o Senhor disse que é hora. Entenderam? O Senhor me permitiu dar esta mensagem porque ele disse que é urgente. Este é um aviso. Este é um aviso. Coloquem suas casas em ordem. Pessoal, por favor, busquem ao Senhor enquanto ele ainda pode ser encontrado. Está escrito em sua palavra que o Senhor não fará nada primeiro sem revelar aos seus servos, os profetas. E esta é a razão pela qual você vê tantas pessoas tendo sonhos. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, eu quero estar colocando o testemunho de uma americana, meus irmãos, onde ela deixa aqui uma mensagem que Deus está pedindo urgência para toda a igreja estar preparada para o arrebatamento, porque ele vai derramar o juízo dele aqui na terra de para com aqueles que ficarem aqui na terra, os deixados para trás, os judeus e todos aqueles que não aceitaram e confessaram Jesus, Senhor e Salvador. Só que Cristo ele vai remover a igreja dele, irmãos. Então a igreja ela tem que estar preparada para esse grande dia. Se Deus está pedindo urgência, é porque é a qualquer momento. Antes de eu estar colocando aqui, irmãos, porque eu já quero estar colocando esse testemunho, eu quero falar aqui que eu coloquei um testemunho de uma judia que disse que em agosto teria lua de sangue e depois que tivesse lua de sangue era para a gente contar, acho que 30 ou 40 dias, um pouco mais, o arrebatamento da igreja aconteceria em setembro. E aconteceu ontem, irmãos. Eu vi no canal de uma inscrita aqui, tem uma inscrita aqui no canal que ela tem uma página no TikTok. Eu vi na página do TikTok dela que teve lua de sangue ontem. Então, de uma certa forma, esses testemunhos que a gente tem colocado aqui tem se cumprido. Até aqui tem se cumprido. Tem tido muitas confirmações, irmãos. Então vamos ficar de olho nisso daqui. Eu estou acreditando que essa lua de sangue que foi colocada no testemunho que eu coloquei aqui no canal não seja uma lua de sangue, irmãos. É 3 dias seguidos. No sentido dela permanecer de sangue. Eu acredito assim, que seja no primeiro dia, ela fica alguns segundos sangrenta, aí no segundo dia, alguns segundos sangrenta, e no terceiro dia, alguns segundos sangrenta. Então eu acredito que esses 3 dias de lua de sangue não sejam 3 dias corridos direto, senão seria muito alarmante para o mundo todo. Eu acredito que esses 3 dias de lua de sangue sejam em fração de segundos, irmãos, apenas para aqueles que estão atentos aos sinais. Porque o firmamento tem dado muitos sinais. Mas é isso daqui, irmãos. Tem se cumprido esse testemunho que a gente colocou aqui. Tem se cumprido. Então apertem os cintos, volte-se totalmente para Deus. Vamos perdoar quem tiver que perdoar. Vamos ficar atento aos sinais. Vamos ler a palavra. Vamos orar o tempo todo, porque tá forte aqui para setembro, irmãos. Tá muito forte. Tá bom? Vamos estar vendo esse testemunho aqui que Deus tem pedido urgência, irmãos. Urgência que Deus tem pedido. Porque Ele vai remover a igreja dele aqui da terra para poder, então, tratar com todos aqueles que ficaram para trás. Vamos estar vendo aqui o testemunho e que Deus abençoe a todos. Galera, Deus abençoe. Escutem, preciso falar com vocês. E isso é uma emergência, tá? E isso não é brincadeira. Não preciso que as pessoas fiquem discutindo sobre isso. Não preciso que as pessoas me digam o que pensam. Escutem, o Senhor disse que é hora. Entenderam? O Senhor me deu uma mensagem e eu tive que anotá-la. E deixem-me dizer uma coisa. E quando Deus terminou a mensagem, acabei escrevendo 6 páginas. Eu estava em transe. Eu estava em transe espiritual ouvindo o que o Senhor queria que eu dissesse. E estou falando com meus irmãos e irmãs. Estou falando com os jovens e os velhos, os grandes e os pequenos. Escutem, pessoal, o Senhor está prestes a enviar sua ira sobre a terra. O julgamento já chegou. Ele já chegou, certo? É por isso que vocês têm visto todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Deixem-me dizer uma coisa. Deus está prestes a enviar sua ira. Ele está prestes a enviar praga após praga. E o Senhor colocou em meu espírito para dizer a todos vocês que se conserte a M. Busquem a Ele enquanto podem. Vocês entenderam? Se alguém lhe fez mal, perdoe. Se foi alguém a quem você fez mal, arrependa-se. Peça perdão a essa pessoa, certo? Porque se você não perdoar, Deus não o perdoará. Se você não mostrar compaixão, Deus não mostrará compaixão por você. É isso que estávamos esperando. Não sabemos a hora, mas o Senhor me permitiu dar esta mensagem porque Ele disse que é urgente. Este é um aviso.
Este é um aviso. Coloquem suas casas em ordem. Pessoal, por favor, busquem ao Senhor enquanto ele ainda pode ser encontrado. Há um mal, há uma maldade que está no mundo. Mas isso vai ficar ainda mais cruel. Rapazes, a ilegalidade vai abundar. As pessoas vão mostrar o dedo do meio para as leis e mandamentos de Deus só para poderem fazer o que querem, suas próprias leis. Pessoal, isso vai ficar extremamente. Vocês estão me ouvindo? Extremamente perverso. Estão me ouvindo? Por favor, ouçam. Eu imploro que todos ouçam. Eu posso parecer estúpido. Eu posso parecer idiota. Vocês podem zombar de mim. Vocês podem tirar sarro de mim. Eu não me importo. Eu vou parecer estúpido para o meu pai. Estão me ouvindo? Mas o que eu quero dizer a vocês é que, por favor, se arrependam. Busquem a ele. Não se trata de ser perfeito. Não se trata de andar perfeitamente. Trata-se de andar pela fé, certo? Temos graça por causa da fé, certo? A fé é a chave para o reino. A fé é a chave para a sua salvação. A fé é a chave para a redenção. Não são suas obras. Não se trata de quem você é e quem você conhece. O Senhor não é uma pessoa respeitada. Todos aqueles que creem e têm fé, ele vai nos cobrir. Vocês me entendem? Ouçam esta mensagem. Deus cobrirá aqueles que creem nele. Porque o que acontecerá neste mundo se você não for coberto pela palavra de Deus? Se você não tiver o sangue do Cordeiro, ungido em suas vestes, em suas casas, ou seja, em seu corpo. Você entende? Aqueles que não creem em Cristo cairão nesta temporada. O Senhor enviou seus filhos para avisar. Ele enviou seus discípulos para avisar. Está escrito em sua palavra que o Senhor não fará nada primeiro sem revelar aos seus servos, os profetas. E esta é a razão pela qual você vê tantas pessoas tendo sonhos. Deus está vindo às pessoas em seus sonhos. Deus está revelando certas coisas às pessoas em seus sonhos. Visões abertas. Então, para dar às massas, para dar às pessoas para prepará-las para o que está por vir. E parece que metade das pessoas está cavalgando com Cristo. Elas acreditam que têm fé. E a outra metade tem a imagem da marca da besta roubando, matando e destruindo e andando por aí e você sabe, sustentando o mal e tornando o mal bom e o bem mal. Ouçam, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É esse o tempo. É essa a estação. E eu estou no próximo vídeo, vou ler isso. Deus me deu 6 páginas. Acabei de começar a escrever e o Senhor intitulou esta mensagem de último chamado antes de eu vir. O que aconteceu com Noé? Eles riram de Noé. As pessoas riram dele porque quando ele disse que haveria um dilúvio, porque nunca havia ocorrido um dilúvio naquela época, elas não acreditaram nele e riram com desprezo. E então o Senhor disse a Noé 7 dias antes de inundar a terra. Ele disse em 7 dias, você pode ler isso, certo? Você pode ler isso em Gênesis 567. O Senhor avisou Noé 7 dias antes de enviar seu dilúvio. E ele disse a Noé para colocá-lo e sua família na arca. E quando eles entraram na arca, foi Deus que a fechou, porque se Deus não a tivesse fechado e permitido que Noé a fechasse, Noé teria se sentido mal pelas pessoas. Mas as portas que o Senhor fechou não tinham ninguém para abrir. Então o Senhor fechou a arca. E então começou a chover por 40 dias e 40 noites. As pessoas batiam na arca tentando entrar, mas era tarde demais. E então, depois que parou de chover, depois desses 40 dias e 40 noites, disse que as águas permaneceram sobre a terra por 150 dias. E depois de 150 dias, Noé soltou um corvo. E então ele soltou uma pomba. E quando ele soltou a pomba voltou com figos na boca. E ele sabia que havia terra seca ao redor. Ouça, Deus, o que Deus fez nos dias de Noé, nos dias de Ló, ele vai fazer agora. E nos dias de Ló, o que aconteceu? Ló e suas 2 filhas foram colocados em um lugar seguro nas montanhas e quem não foi encontrado lá foi destruído. É a mesma coisa. E as pessoas espalharam essa mentira que elas acham que, bem, se eu não sobreviver ao arrebatamento, então terei outra chance de acertar. Não, se você não sobreviver ao arrebatamento, é isso. Vocês entendem isso? E vocês, alguns de vocês podem dizer, bem, por que eles diriam isso então? Porque quando você não tem o Espírito Santo, você não consegue interpretar a palavra de Deus. As pessoas acham que têm o Espírito Santo, mas o Espírito Santo traz entendimento, conhecimento, sabedoria. As pessoas leem a Bíblia e tiram dela o que querem tirar. Mas em cada história que você lê, seja sobre Moisés deixando os israelitas ou liderando os israelitas, Noé, Ló, Abraão, quem não foi encontrado com eles, foi destruído nos dias de Noé.
Quem não estava na arca foi destruído, certo? Não foi que Noé foi salvo, e então eles tiveram outra chance de acertar aqueles que não estavam dentro da arca. Não, se você estivesse fora da arca, seria tarde demais. E eu prefiro contar a verdade e mentir para você. Prefiro que você fique bravo comigo por causa da verdade que o guiará por um caminho de retidão, esse caminho estreito, do que eu simplesmente lhe dizer o que você quer ouvir e continuar a deixá-lo andar por essa estrada larga que leva à destruição. Esse não é o tipo de irmã em Cristo que eu sou. Você pode ficar bravo comigo. Você pode dizer o que quiser, mas estou implorando com tudo o que tenho em minha alma. Estou implorando com tudo o que está em mim. Por favor, busque o Senhor enquanto ele ainda pode ser encontrado. Ensine seus filhos sobre ele. Você não precisa tentar empurrar Jesus para ninguém, mas semear a semente de sua palavra. Porque estamos aqui, temos implorado a Deus para vir, temos implorado a Deus pelos últimos dias. Agora, veja o que está acontecendo. Você pode sentar-se aí, você pode discernir o clima, você pode dizer, nossa, parece que vai chover, mas você não consegue discernir o Filho do Homem. Você não consegue ver o que está acontecendo no mundo. O Senhor nos disse em Mateus 24, seus discípulos disseram, como sabemos quando você está chegando? Como sabemos quando você está fechando? Aspas, ele nos deu dicas. E as pessoas veem as dicas, elas veem o que está acontecendo, elas ainda decidem não querer acreditar porque se acostumaram com este mundo. Elas estão bem com o que está acontecendo neste mundo, mas aqueles que têm fé, que andam pela fé e não pela visão, aqueles que realmente acreditam e têm esperança e confiam no Senhor, nós sabemos o que está acontecendo. Estes são os dias de Noé, estes são os dias de Sodoma e Gomorra, estes são os dias em que Moisés tirou os israelitas do Egito. Está aqui. Ninguém sabe quem é o pai, a não ser o filho. Ninguém sabe quem é o filho, a não ser o pai. O que significa que ninguém conhece a Deus. Somente os seus filhos o conhecem. Aqueles que o chamaram o conhecem. Vocês entendem? São os seus filhos que conhecem a Deus, e Deus conhece os seus filhos. É isso que isso significa. Quando ele diz, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Aqueles a quem ele chamou, ele conhece. Aqueles que o recebem e confiam nele. Aspas, nós sabemos quem é o Pai. Por favor, pessoal, eu imploro. Se eu tiver que me ajoelhar, eu o farei. Por favor, pessoal, por favor, busquem ao Senhor. Por favor, estamos aqui. A escuridão está caindo sobre a terra. Está prestes a ficar muito ruim. E todos aqueles que não forem encontrados com o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas, ou seja, seu templo, não sua casa de verdade, mas seu templo, seu corpo, sua mente, seu coração. Se você não for encontrado com óleo em suas lâmpadas, cara, você vai perder. O casamento, a ceia do Cordeiro está chegando. Mas você deve ser uma virgem sensata. Vocês entendem? Mantenham óleo em suas lâmpadas. Mantenha a palavra de Deus em você. Mantenha a fé. Não se canse. Não fique ansioso por coisa alguma. Por favor, pessoal, eu não sei o que tenho que fazer para que vocês creiam. Mas eu estou dizendo a vocês, meus bebês, está na hora. Não brinquem com a salvação de vocês. Não brinquem com a vida de vocês. Não brinquem com a eternidade, porque a eternidade é para sempre. Olhem para o homem rico em Lázaro. Lázaro estava seguro quando faleceu. Mas o que aconteceu com o homem rico? Ele foi para o inferno e foi atormentado. E ele até pediu a Lázaro, por favor, molhe a ponta da sua língua ou coloque a ponta do seu dedo na água e coloque na minha língua para ele em agonia. Ele estava em agonia. Ele estava sendo atormentado não apenas fisicamente, mas também em sua mente. Aspas, Deus não quer que ninguém seja desviado. Ele não quer que ninguém desista. Ele não quer que ninguém seja deixado para trás. E é por isso que ele está dando esses sonhos aos seus discípulos. É por isso que ele está dando esses sonhos às pessoas que nem sequer o buscam. Porque ele está dando a todos mais uma chance.